Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Estão conseguindo acompanhar todas as aulas? Lembrando que a gente já teve aula de papel de parede, a gente já teve aula de tinta e hoje a nossa aula vai ser de pavimentação. Todas as terças e quintas a gente está fazendo um momento de interação ao vivo com vocês para tirar dúvidas. Então, é o momento ideal para caso vocês tenham qualquer questionamento em relação às aulas ou então estão com alguma dificuldade para fazer o trabalho, a gente pode tirar durante esse momento, tá? Sempre às terças e quintas, 9h30 da manhã e 20h30 da noite. Na aula de hoje a gente vai falar sobre pavimentação, né? Então, os revestimentos ideais para a parte de piso e quais são o que é que a gente precisa pensar na hora de escolher esses revestimentos. Então, por definição, pavimentação vai ser o revestimento de piso, ou seja, aquela superfície qualquer que ela seja contínua ou descontínua, construída com a finalidade de permitir um trânsito pesado ou leve. Então, essa superfície, quando eu falo de contínua ou descontínua, pode estar em níveis diferenciados. E outro ponto que é muito importante é considerar quem vai utilizar esse espaço, né? Então, se eu tenho um piso que é para um estacionamento, ele vai ser diferente de um piso de uma academia, de um piso de um hospital, de um piso de um apartamento, de um piso de um shopping, né? Porque são realidades, usuários diferentes, né? Outro ponto que é importante falar também com relação à continuidade é que vamos supor que vocês tenham um apartamento de um cliente e esse apartamento ele está todo no mesmo revestimento do piso. Vocês acham que isso dá uma ideia de amplitude ou dá uma ideia de que o espaço é menor? Né? Acaba, quando a gente utiliza um piso único, ele acaba juntando todos os espaços, né? Por mais que existam aí vedações, né, de paredes nos quartos, nos banheiros, na cozinha, o piso, aquele piso único, né, ele funciona como um elemento de conexão. E o mesmo também pode acontecer ao contrário, né? Se vocês estiverem, por exemplo, passeando pelo shopping, né, e olharem para o piso, possivelmente vocês vão observar alguns revestimentos diferentes, né, que não tem aquele piso somente de uma forma, né? Nesses ambientes que são maiores, a paginação acaba sendo um importante elemento de projeto. Então, ali vão ter, muitas vezes acaba sendo granito, né? Mas vão ser vários tipos de granitos, vão ser cores diferentes, tamanhos diferentes, né? Às vezes até alguns acabamentos diferenciados. Um granito fosco com um granito flameado, né? E alguns fatores que são importantes a gente observar na hora de escolher esse revestimento de piso. A compatibilidade. Então, se eu quero fazer, por exemplo, um projeto que ele é industrial, qual seria o piso que tem essa cara do industrial, que seja compatível com esse perfil de projeto que eu quero criar e que o meu cliente gosta, né? É um piso de madeira? É um piso de cimento queimado? É um piso vinílico, né? Então, a gente precisa que o piso tenha a mesma linguagem do projeto, né? Que eles estejam compatíveis. Assim como se a ideia do cliente de vocês seja ter aquele apartamento que seja super sofisticado, né? Vocês vão ter que pensar também se o piso ele vai estar adequado, né? Então, se é um granito, se é um porcelanato, se é um mármore, se é alguma pedra especial, não é mesmo? Com relação à adequação, aqui já tem uma característica um pouco mais técnica, né? A compatibilidade, ela vai muito de características estéticas. Mas a adequação é de você, de mim, profissionais, né? Que especificam, arquitetos e designers de interiores, se a gente está especificando um material que ele seja resistente e seja durável para aquele espaço. Eu não vou colocar, né, pedir para o meu cliente colocar no projeto dele um soalho de madeira dentro de um box de chuveiro se isso não vai durar um mês. Eu não vou colocar
um revestimento vinílico residencial numa área comercial, porque isso vai desgastar. Eu não vou utilizar um porcelanato que não tenha uma resistência adequada à abrasão numa área de alto tráfego, né? Porque isso acaba diminuindo, né? As más escolhas, né? As más especificações acabam diminuindo a vida útil do produto, né? E consequentemente do projeto. Alguns aspectos psicológicos aqui vai estar muito relacionado com as características desse piso também, né? Então, por exemplo, cores. Quanto mais claro, maior vai dar a ideia de amplitude, né? Texturas, né? Se eu tenho, por exemplo, um carpete, dá uma ideia de mais maciez, né? Acaba dando uma ideia de aconchego. Se eu tenho uma madeira maciça, né? Que ela tenha os nervos, dá aquela ideia de rusticidade. Então, acaba o usuário daquele espaço entrando na atmosfera psicológica também de acordo com as especificações dos materiais de vocês. Qualidade de pavimentação, então aqui vai depender da questão de resistência, de estética, de características higiênicas, conservação, classificação se os materiais são adequados, né? Os tipos de materiais, podem ser utilizados no piso. Granito, porcelanato, uma ladrilho hidráulico, entre outros. Com relação às qualidades gerais de pavimentação, a gente pode dizer a resistência ao desgaste de trânsito. Então, quando é que a gente percebe que um revestimento ele foi desgastado? Quando a parte superior dele, né, que é aquela parte que é visível ao olho do usuário, ela já não está 100%. Então, no caso de um porcelanato, né? Aquela camada de porcelana, ela já não está mais uniforme. Você já consegue ver digamos assim, o recheio, né, desse porcelanato. Você consegue ver aquela corzinha em terracota, né, que é a cor específica da cerâmica. Num revestimento vinílico, você começa a ver que, em vez da impressão, né, do vinil, você começa a ver aquele vinil mais preto, que é o que está no centro aí da peça do vinil. O atrito necessário, então, aqui vai estar mais relacionado se eu tenho uma superfície de acabamento polido ou se eu tenho uma superfície de acabamento antiderrapante, né? Se eu tenho uma certa rugosidade. Lembrando que toda ação tem uma reação, né? Então, as superfícies polidas, elas vão riscar com mais facilidade, mas elas são maravilhosas para se limpar. Enquanto que as superfícies antiderrapantes, né, por mais que acabem sendo mais seguras, elas têm uma dificuldade maior de limpar, mas elas já não riscam tanto. Então, o que é aconselhado é que os pisos que tenham essa característica antiderrapante sejam utilizados nas áreas externas, né? Até porque tem a questão das intempéries, de água de chuva, às vezes uma água de piscina, de um chuveirão, né? A questão higiênica é a facilidade de limpeza que esse material vai ter, né? Se vai aguentar aos produtos de limpeza que usualmente são utilizados, se vai precisar de algo um pouco mais forte, como um ácido sulfúrico, né? Se consegue limpar com um simples pano, né? Então, está muito relacionado também ao tipo de uso. Se eu tenho uma clínica, se eu tenho um hospital, algo relacionado à saúde, a questão de limpeza acaba sendo um dos principais pontos na hora da gente especificar. Então, precisam ser superfícies fáceis de limpar, né? E que não acumulem sujeira também. Questão econômica. Aqui eu não estou dizendo que deve-se se comprar o mais barato, porque o mais barato muitas vezes sai caro, né? Então, é relacionar ao custo-benefício. Eu tenho um custo bom para o que o material ele vai me proporcionar, isso é viável para o cliente, é um material que ele vai ser resistente, que o cliente não vai cansar, que isso não vai, depois de aplicado, soltar ou então ficar desgastado, né? Então, precisa sempre analisar essa questão de custo-benefício. Se é de fácil conservação, né? Então, se
vai precisar fazer algum tipo de manutenção, né? Às vezes, os revestimentos de piso de madeira precisa de um verniz, ou então precisa encerar, né? Algo que não é tão habitual como a limpeza, mas cuidados que precisam ser feitos, né? Às vezes, os rejuntes dos porcelanatos e cerâmicas começam a ficar um pouquinho mais sujos, né? Então, aquele rejunte que era cinza fica quase preto, você precisa ter uma conservaçãozinha um pouquinho maior ali. A inalterabilidade é o quanto esse material ele não se altera de forma nenhuma, seja em cor, né, dele não desbotar, seja se é um revestimento polido, ele não perde esse brilho, se relacionado a tamanho, se ele não dilata nem diminui, né? Então, é importante ver se esse material ele não vai sofrer com alguns efeitos, seja ele de sol e calor, né? Seja ele de chuva, seja ele do próprio uso. E decorativo, né, que é algo que a gente meio que tira de letra, porque é o que mais nos brilha o olho, né? A gente tende a escolher muitos materiais, né, pelas características técnicas, mas a gente tem alguns xodós decorativos, né? Então, a gente vê um material que é bonito e depois, normalmente, depois vai ver as características técnicas, né? O importante é acertar, fazer algo que seja esteticamente agradável, que seja durável, né? E que agrade o cliente e se adapte totalmente às características do projeto. Com relação à execução, a gente precisa observar, né, 2 pontos. Se esse revestimento de piso, ele vai ser colocado no solo ou se ele vai ser colocado sobre uma laje, né? Quando se fala de base de solo, né, se eu tenho, por exemplo, né, dificilmente eu vou conseguir colocar um porcelanato na terra batida mesmo, né, sem ele ficar sambando, né? Então, se coloca uma laje, mas aqui embaixo a gente vai ter uma superfície de um solo, né? Então, isso precisa estar muito bem impermeabilizado para que essa superfície de solo, né, que está úmido, essa umidade não entre nesse concreto aqui, né, e acabe danificando a peça de revestimento que está por cima. Importante, eu tenho uma base concreta, eu vou ter o contrapiso, né, que ele vai dar regularização. Esse contrapiso vai ser colocado um lastro, que é uma medida mestra, né, para saber a altura do piso acabado, e por cima vai ter o pavimento. É importante também que o piso externo, né, ele esteja no nível inferior ao piso interno, né, por questão de chuva, não acumular água, né? Por mais que muitas vezes uma sala não sofra tanto com a parte de chuva, às vezes varanda, né, decks, que não tem vedações muito profundas, acabam sentindo mais isso. Quando eu tenho uma laje, né, o segundo pavimento, uma casa duplex ou um apartamento, eu já não preciso mais pensar tanto nessa questão da relação com o solo, né? A questão da laje, ela vai precisar pensar, sobretudo, nas características estruturais. Né? Então, quando a gente fala de piso sobre laje, essa laje ela vai precisar suportar o peso específico, né, do material utilizado, os pesos dos móveis, né, que são materiais que por mais que sejam móveis, eles são mais inertes, né? São, tipo, dentro de um apartamento vai ter o sofá, vai ter a mesa de jantar, vão ter os equipamentos da cozinha. Por mais que eu mude esses móveis de lugar, o peso ainda vai ser suportado pela laje, né? Então, acaba sendo um valor de carga a ser considerada. E o peso das pessoas que vão transitar ali, né? Que são pesos mais variáveis. A laje, ela vai receber esse peso, né? E distribuir para as vigas e para os pilares.
É importante, né, que essa laje, ela não faça nenhum movimento de flexão, né? Então, como normalmente vai estar apoiado nas extremidades, essa laje ela não pode fazer esse movimento aqui, né? De ter um peso mais forte e ela deformar. Então, ou se faz num concreto, né, maciço, que seja resistente, ou se coloca vigas, né, de madeira, de aço, ou até vigas pré-moldadas, para apoiar essa laje, né, de forma que as forças elas sejam distribuídas de maneira correta. Outro elemento que é importante a gente considerar, né, principalmente quando a gente está falando aí de apartamentos, que tem uma variação, né, entre o vizinho de baixo e o vizinho de cima, é que, né, nos apartamentos o que é que acontece muitas vezes? A gente tem a laje, a gente vai ter o forro e a gente tem esse espaço entre forros, né? Nesse espaço é onde vai passar as instalações hidráulicas, onde vai passar as instalações elétricas, se tem alguma fiação de automação, né, som. Então, precisa estar tudo embutido. As próprias luminárias que são de embutir, elas vão ficar também nessa área, né? Às vezes, alguns ar-condicionados, tipo cassete, que são aqueles de teto, né? Vão precisar ser embutidos dentro desse espaço. Então, é bom se pensar numa altura que seja compatível para passar tudo isso que precisa. Outra grande vantagem de se ter um forro é contribuir para o isolamento acústico, né? Então, se eu tenho meu vizinho de cima falando aqui, essa voz dele vai ecoar, né? Vai ser transmitida para essa superfície de piso. Quanto mais polida essa superfície, mais vai ser refletido, né? Só que parte acaba sendo absorvido. Se eu tenho esse forro, né? O som acaba se perdendo por aqui. Outro elemento que é importante é, né, a questão do entre-forro, que acaba gerando uma câmara de ar aqui, é que evita a propagação do fogo, né, também. Acaba sendo mais incombustível. Então, as lajes de concreto, elas podem ser unidirecionais ou bidirecionais, né, de acordo com a quantidade de vigas que vão estar suportando essa estrutura de laje. Essas lajes, elas podem ser sustentadas também por paredes portantes, né? Então, paredes portantes são aquelas estruturais, né? Aquelas que a gente não pode, de forma nenhuma, retirar de dentro do projeto, né? Normalmente, isso vai estar especificado dentro do projeto da construtora, quais são as paredes que a gente não pode mexer de jeito nenhum. Mas, na dúvida, né, é sempre bom consultar aí os engenheiros da obra. Quando a gente tem vigas que são vigas metálicas, né, que muitas vezes são colocadas em forma de treliça, antes de colocar a laje de concreto, precisa ter uma tábua, né, de uma forma, que muitas vezes é de madeira, para suportar aí essa laje de concreto. Já quando eu tenho vigas de madeira, né, que são aquelas pérgolas, possivelmente não vai aguentar, né? Eu falo possivelmente porque se estiver muito perto, né, e a seção dessa madeira for muito grossa, acabam conseguindo, mas economicamente não é viável. Então, normalmente, quando a gente tem essas vigas, né, esses sistemas de madeira, eles vão apoiar um piso de madeira, seja ele em painéis ou tábuas. Algumas considerações de revestimento de piso. Né? O piso, ele pode, por meio da sua cor, desempenhar um papel muito importante na determinação do caráter do espaço, né? Então, se eu tiver um piso de uma cor muito clara, ele pode ampliar esse espaço, como o mais escuro ele pode acabar fechando um pouco mais, né? E isso depende da atmosfera que você quer criar. Não existe muito um certo e um errado, né? Existe um perfil de projeto que você quer seguir, que é o perfil do seu cliente também, e que ele precisa estar combinando, precisa ter uma linguagem ali entre
correta entre esses elementos. O piso, ele vai permitir algumas características táteis, né? Então, principalmente a galera que gosta de andar descalço, né? Acaba sentindo mais isso. Um piso de porcelanato vai ser diferente de um piso vinílico, como vai ser diferente de um piso de carpete. As experiências do tato acabam sendo muito diversas, né? O porcelanato é aquele piso um pouco mais frio, enquanto o piso de carpete, ele dá um aconchego maior, né? Ele é bem mais macio. A textura também vai estar muito relacionada, né, com o padrão visual criado. Essa textura, ela acaba se comunicando com a natureza material desse piso e o caráter do espaço, né? Então, se eu tenho esse piso, que é um piso de carpete, né, que tem essa textura mais macia, ele dá um caráter completamente diferente a esse espaço. Por isso que o carpete ele acaba sendo muito utilizado em ambientes corporativos para dar uma ideia de aconchego maior, né? E o piso neutro, ele pode servir como fundo, né, para as mobílias. Então, quando você quer, como profissional, pensar em mobiliários mais diferenciados, talvez seja interessante utilizar um piso aí mais neutro, né, uma cor mais sóbria, né, sem muitas texturas e desenhos. E acaba dando destaque para o mobiliário. Agora, existem casos, como o caso do shopping, né, que o piso acaba ganhando um destaque aí na decoração. A camada final, né, vai ser o sistema de piso, vai ser esse revestimento que vem aí por cima. Precisa ser considerado, né, como a gente falou, tanto critérios funcionais quanto critérios estéticos. Não adianta a gente só pensar em estética se esse piso ele não vai durar, né, ele não é adequado, ele não é compatível. E não adianta também ser só funcional, né? E não ser estético. Ser um piso que ele não orna com o resto do projeto. Né? É claro que vão existir clientes que compram aquele apartamento, já tem um piso neutro, e esse piso ele não tem uma interferência muito grande no projeto. Né? Dentro desse apartamento, você pode ter uma cartela de possibilidades aí muito grande. Mas existem alguns pisos que acabam delimitando um pouco, né? Principalmente, tipo, um piso de granito, né? Aquele que é muito marcado, né? Que tem muitos... O granito, ele acaba sendo muito desenhado, digamos assim. E às vezes o cliente não quer trocar. Então pode ser uma estratégia aí de projeto, utilizar mais tapetes, né? Colocar mais mobiliário para esconder um pouco esse piso. É importante a questão da durabilidade, né? Então, vai estar relacionado aí a parte de resistência à abrasão, deformações, desgastes, a facilidade de manutenção, né? Resistência à sujeira, umidade, gordura, manchas, especialmente em áreas de trabalho, né? Que é o que a gente chama de área de trabalho. Bancada de cozinha, a bancada de home office, bancada de banheiro, né? Aquelas áreas onde você precisa fazer uma atividade que é específica, penteadeiras, né? A questão do conforto dos pés, né, que vai estar muito relacionado ao grau de elasticidade e menos relacionado ao grau de calor. Resistência a escorregões, então aqui é preciso também pensar na idade dos clientes, dos usuários do projeto de vocês, né? Quanto mais polido, mais tende a haver esses acidentes, né, de quedas. E quanto mais antiderrapante, acaba tendo menos riscos. Só que um revestimento antiderrapante, ele não é usual para se utilizar no espaço interior, né? Então, nesses casos, a ideia é colocar um acetinado. A questão do ruído de impactos, né? Então, um revestimento de madeira, um piso de madeira, né? Um soalho, ele vai ter aquele toque, toque, toque do salto, né? Uma cerâmica já tem um toque um pouco mais suave. Um revestimento vinílico, um revestimento de carpete, você quase não consegue escutar. Absorve bastante. Então, aqui
relacionado à classificação, alguns tipos, a gente vai ter a madeira, que pode ser dividida em soalhos, em tacos, em parquetes. Os cerâmicos, que aqui, né, vai entrar também a parte de porcelanatos, lembrando que todo porcelanato é uma cerâmica, mas nem toda cerâmica é um porcelanato, que aí ficou mais relacionado às características de formato, né, o quadrado, o retangular, o sextavado, os cacos. Quanto maior, né, o formato, mais vai dar amplitude também. O ladrilho hidráulico, né, o original, que vai ser feito de peças de cimento. As pedras, sejam elas naturais, como os granitos, arenitos ou os mármores, ou artificiais, como os granilitos, o concreto polido e o beton. Resinas, aqui vai entrar na resina também o revestimento vinílico, né? O vidro, embora não seja tão usual, algumas escadas são de vidro, né? Alguns detalhes em pavimento superior você pode colocar de vidro também, é preciso que seja um vidro resistente, né? A uso, e fibra aqui entra muito a parte dos carpetes. Para ilustrar, né, aqui a gente tem um piso de vidro, né? O que é que acontece? Ele tá no mezanino, né? No segundo andar. Aqui, por exemplo, não é interessante uma pessoa, né, uma mulher passar de saia, porque todo mundo que está aqui embaixo vê o que está acontecendo. Né? Então, talvez não seja uma boa ideia para uma casa, né, para uma área que tenha muito tráfego de pessoas. Às vezes é um elemento um pouco mais decorativo mesmo, ou para questão da iluminação natural, né, que a gente vê aqui que tem algumas aberturas. O ladrilho hidráulico, né, que é feito de cimento, né, alguns são pintados, eles normalmente têm um certo relevo e remota desde a época aí, é uma herança nossa da época do descobrimento, né, uma herança europeia. E o revestimento cerâmico. O revestimento de madeira, né, em tacos, ele vem da madeira maciça mesmo. Existem alguns revestimentos, a gente até estudou o laminado, né, que é uma madeira prensada. Aqui a gente percebe que existe uma certa diferença de tonalidades, né, então possivelmente é uma madeira maciça. E aqui a gente tem uma área de shopping, né, que a maior parte é num granito tipo o branco Ceará, tem aqui um contorno num granito mais escuro, tipo São Gabriel. Aqui no espaço corporativo a gente tem o carpete, né, em uma paginação aqui parecida com a espinha de peixe, né, então vários tons que dá completamente o diferencial, né, do projeto, porque se a gente observar as paredes elas são mais lisas e o teto também. E aqui o piso vinílico, né, que está entrando até na área ali da cozinha, né. Dependendo do tipo do revestimento vinílico, ele pode ser utilizado na cozinha, ele só não é recomendado para banheiros. Os critérios estéticos, eles são importantes, né, então, de acordo com a paginação, pode ser que dê uma certa alongada no espaço, ou uma alongada ou uma alargada, né? Às vezes a ideia é, na verdade, criar outros espaços, né? Sem delimitar com paredes, né? Então, às vezes a gente faz uma paginação diferenciada, marca um corredor, né? Como forma às vezes até de determinar o caminho que você, como pessoa que está projetando, quer que o usuário percorra. Os pisos, eles podem ser divididos em pisos duros, como a madeira, pedra, né, flexíveis, como a cortiça, ou maciços, como os carpetes e os tapetes. Os pisos de madeira, que é o que a gente vai observar hoje. A madeira, né, ela vai ter essa camada que é mais externa. Aqui a gente vê a grã da madeira, né, que é esse desenho dela.
as camadas internas e a base de nivelamento, né? Então, a madeira, ela dá também uma ideia de aconchego, de material natural, uma combinação que remete muito a conforto, elasticidade e durabilidade, né? A manutenção não é tão simples como o de um revestimento de porcelanato, né? Porque pode agir aí alguns elementos, alguns micro-organismos, como cupins, como fungos, né? Então precisa de um tratamento, muitas vezes antifúngico, muitas vezes colocar alguns produtos, né, de veneno, mas o ideal é fazer antes de aplicar essa madeira, né? Mas às vezes a manutenção precisa também passar um verniz para proteger. As espécies de grama mais compacta, né? Que esses desenhos aqui são mais próximos. Elas são mais macias para os acabamentos de piso. E existem também madeiras que utilizam bambu ou pisos reciclados, né? Tipo madeira de demolição. O bambu ele é sustentável porque ele cresce muito rápido. Então é fácil o bambu que é retirado da natureza, ele voltar ao seu porte natural, né? Quando você replanta um segundo, então você tira da natureza um bambu, planta e em pouco tempo esse bambu que foi plantado, ele fica do tamanho do que foi retirado. E os pisos de madeira demolida também dão, né, aquela ideia da pátina, né, dá um caráter bem peculiar ao espaço. Algumas outras características do piso de madeira, né? Eles podem ser disponíveis em lâminas ou tábuas. Os laminados, eles vêm em forma de réguas, né? Ou lâminas. São feitos com alta pressão. Esses laminados, eles vão receber uma camada de poliuretano, mesma cor clara e um verniz por cima. Alguns deles, né, vão imitar a madeira também. E o acabamento pode variar desde o alto brilho até o fosco. O acabamento ele pode mudar também a questão da durabilidade, a resistência, né, a água, sujeira e manchas. Os stents, que são os vernizes, né? Então, eles não têm cores muito fortes, né? Tipo, ele não tem um vermelho, ele não tem um azul, mas eles vai ter uma leve coloração. Tem vernizes que são mais transparentes e tem vernizes que são um pouco mais escuros, mas sempre em tons semelhantes ao da madeira. E os pisos de madeira, eles também podem ser encerados, pintados ou trabalhados no extenso, que são aqueles carimbozinhos, né? Aqui a gente tem um piso, né? Um soalho de madeira. Tem uma base de feltro aqui, um contrapiso de regularização e o barrote. Quando é aplicado, né, em cima de uma laje, a gente vai ter umas chulipas aqui de regularização, um poliestileno e aqui o soalho da madeira. Aqui, sobre uma madeira flutuante, a gente vai ter um encaixe macho e fêmea, uma subestrutura aqui e um certo arremate para fechar aqui. Né? Mostrando aqui que não vai precisar de cola, só o encaixe do macho e fêmea vai conseguir fazer com que as duas peças se unam. Aqui é um desenho, né, do macho e fêmea. Eu vou ter um orifício de um lado e uma saliência do outro que se encaixam, né? Então uma peça vai sendo encaixada na outra. Aqui eu tenho o sistema macho e fêmea, né? O caibro trapezoidal e que faz a camada de regularização e a argamassa que faz a junção para não ficar solto esse caibro, né? Então, se coloca a argamassa entre esses caibros para fazer a junção. A primeira peça que vai ser aplicada, né? Ela não vai se encaixar em nada. Então, se coloca uma talisca de madeira fixa com um prego e posteriormente vai se colocando as outras camadas. Aqui, né, um detalhe do anterior, vou ter o caibro trapezoidal, o ferro e a argamassa.
Aqui do soalho, né, o caibro trapezoidal, a parede, o rodapé, que esse rodapé pode ser de madeira, pode ser de um outro material, e o cordão, que vai ser o elemento que vai fazer o acabamento entre o rodapé e esse soalho. Alguns desenhos, né, das tábuas de madeira. Como elas vão ter tamanhos, é preciso se pensar também como é que vai ficar o visual de uma para outra, né? Então, o que a pessoa que tá pisando ali vai visualizar. Pode ser um sulco em V, bem aqui tem um Vzinho. Pode ser um sulco em canal, então é como se fosse um U ou um C aqui, dependendo de como você esteja vendo. Um encaixe simples, né? Então tem uma pecinha aqui entre um e outro. Esse aqui já não é mais tão macho e fêmea, né? O desenho é parecido com o do canal, mas a forma de conexão é diferente. E aqui as tábuas estriadas, que são o ripado, né? Então, na verdade, esse encaixe de macho e fêmea aqui, ele não tem uma superfície totalmente lisa. Ele vai ter ela toda dentada. Aqui, falando, né, sobre esses dois primeiros, são encaixes macho e fêmeas de madeiras maciças, né? Só que essa tem uma espessura um pouquinho maior. Quanto maior a espessura, né, a gente vai precisar começar a pensar em mais encaixes, né? Aqui eu tinha um de cada lado, aqui eu vou ter dois de cada lado. E aqui a gente tem uma estrutura de madeira, só que aqui é laminado. Então, eu vou ter 3 pecinhas de madeira que vão ser coladas e que vão formar um soalho, né? Aqui também no encaixe macho e fêmea, que vai se somar com as posteriores. Alguns desenhos que podem ser feitos pelo soalho de tábua corrida, né? As tábuas paralelas, mais simples, as paralelas em diagonal com a tabeira. Então, a tabeira vai ser esse contorno que vai ser dado aqui. Diagonal em 4 painéis. Então, cada diagonal vai estar num sentido aí, né? Uma rotação em 90 graus. Aqui com a tabeira também fazendo o contorno. Por último, a gente tem o espinho de peixe, certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham aproveitado. Qualquer dúvida, a gente vai estar no momento de interação, né? Verifiquem também o espaço de fórum, né? Que eu sempre coloco também alguma coisa. E tamo junto aí, até a próxima, tá certo? Um abraço, gente. Estudem.